Graça e paz, irmãs. Meu nome é Patrícia. Eu sou coordenadora do grupo do Desperta Débora da cidade de Bauru. Eu tenho 38 anos de casada. 38 anos de casada, eu sempre brinco. Eu tenho 38 anos de casado. Que maravilha, não é? Que coisa boa? Amém. Coisa boa mesmo. Porque a palavra de Deus nos mostra que o casamento, ele nasceu no coração de Deus. Eu posso fazer tantos projetos. Eu posso trabalhar e executar projetos de terceiras, projetos de filhos, projetos de marido, projetos de patrão. Mas quando eu velo pela minha família, eu estou velando pelo um projeto que nasceu do coração de Deus. Então, por isso que existe tanta diversidade contra os casamentos. Por quê? Porque o projeto é algo que nasceu no coração de Deus. Lute por esse projeto. Você pode ter certeza, o inimigo não quer que esse projeto vá à frente. Então, lute por esse projeto. A palavra de Deus nos fala em Provérbios 5:18, seja abençoada a sua fonte e alegre-se com a mulher da sua juventude. Aí, se nós discorrermos para o Provérbios 19, parte C, fala assim, e que você seja cativada por seu amor todo o tempo. Então, nota-se que está falando a palavra de Deus, você seja cativada por seu amor todo o tempo, que todo o tempo, eu, Patrícia, você tem que cativar o seu esposo. É todo o tempo. Sabe quando aquele sangue sobe na cabeça e que você quer dar aquela resposta que está na ponta da língua? Você não pode fazer isso. Você tem que cativar o seu esposo a todo tempo. Você tem que prender o seu esposo. Ele é seu, você tem que cercá-lo, você tem que zelar dele. Em oração, em respeito, em comportamento. Porque diz a palavra em Provérbios 5:3, pois os lábios da mulher imoral são doces como mel. Olha a situação. Então, nós não podemos relaxar, nós temos que todo o tempo cativarmos o nosso esposo. É fácil? Não é fácil. Eu conheço um pastor que ele se chama Samuel Biase, e ele disse assim, alô, Alice no País das Maravilhas não existe. Isso é fábula. Então, muitas das coisas que nós ouvimos, que nós sonhamos, quem não sonha? Ah, quando eu casar, ah, que coisa maravilhosa. Irmãs, e de repente nós nos deparamos com uma realidade tão diferente dos nossos sonhos. Mas isso é vitória, irmãs. É vitória. Analisa que o projeto de Deus sendo executado, a família sendo bem estruturada, olha, os filhos terão um respaldo tremendo, os netos. Quando meu primeiro neto foi apresentado, o pastor Edson Kinesi disse, numa das partes, como que é a conduta das avós? Eu me assustei, porque até as condutas das avós vão refletir nos netos. Olha a nossa responsabilidade. Olha a nossa responsabilidade. Não é verdade? Então, nós como mulheres, se nós hoje pensamos assim, ah, não deu certo, eu passo para aquele, não deu certo, eu passo para aquele, não deu certo, eu vou para aquele lá, olha para você ver como que vai ficar. Nós vamos estar sempre começando e o tempo está passando, e o tempo está passando. Não deu certo esse casamento, eu parto para a pessoa que está chegando agora tem os mesmos, é uma pessoa diferente com outros problemas, mas tem problemas. Dentro do casamento tem problemas, muitos problemas. Mas a palavra de Deus fala para nós cativarmos o relacionamento, não deixar chegar num patamar terrível, terrível. Não é verdade que quando um não quer, dois não brigam? E veja bem, você vai estar executando um projeto aonde o projetista vai estar com você a todo tempo. Você pode recorrer a ele. Olha, Senhor, o Senhor disse para mim fazer assim, não está dando certo, como eu faço? Eu posso te garantir, minhas irmãs, que o teu Deus vai estar com você, te ensinando certinho como você executar o projeto dele. Não é o projeto seu, é projeto dele. Eu sempre falo dentro da minha casa que casamento não é um mar de rosas, é um mar de louça suja. Que coisa boa! Quando eu recebo meus filhos, eu tenho 3 filhos homens,
que vem meus filhos, meus netos dentro da minha casa e eles comem, e comem, hein? Filho homem come, e vão embora e deixam aquele mundo de louça suja. Eu louvo a Deus. Por quê? Porque, primeiro, eu tenho família. Segundo, eu tenho provisão de viveres. Se você faz um almoço e lava a louça, é porque você teve comida para dar para os seus filhos. Se a tua casa você tem que limpar, e você tem sim que fazer a sua parte, irmãs. Cuidar da casa é responsabilidade nossa. Nós temos que fazer o nosso serviço com excelência. Excelência. Não é dar um tapinha, não. É com excelência. Eu sempre falo, o trabalho bem feito, ele é feito com excelência. Então, isto é serviço nosso. Se você tem casa para cuidar, é porque você tem um lar. Se você tem roupa para lavar, é porque você tem família. Se você tem louça para lavar, porque Deus te deu comida, faça com gratidão. Isso é uma maneira de você expressar para o Senhor com a gratidão pelo que Ele tem te dado. A palavra de Deus nos fala sobre casamento. Vamos falar sobre casamento. A palavra de Deus nos fala assim: reconcilia-te com o teu adversário, indo pelo caminho antes que ele te entregue ao juiz. Então fala sobre duas pessoas andando por um caminho, que no meio deles teve uma adversidade, e o Senhor está dizendo: reconcilia-te com o teu adversário antes que ele te entregue ao juízo, ou seja, antes que entre uma terceira pessoa na situação. É mais fácil você resolver entre vocês dois do que uma terceira pessoa na situação. Sabe aquela vez que você briga e eu brigo? Eu vou para casa da minha mãe, esfriar a cabeça. Vai lá, fica uma semana, volta. Ai, que beleza. Você, hoje você não é meu marido, não. Você hoje é meu adversário. Eu vou dormir no sofá, vou dormir no outro quarto. E a palavra de Deus está falando: reconcilia-te, reconcilia-te, antes que entre uma terceira pessoa. A palavra de Deus nos fala em Jeremias 5,12: se te fadigas com homens que vão a pé, como poderá competir com os que correm a cavalo? Se você se sente cansado, enquanto você está por lutar porque hoje seu marido é seu adversário, se a palavra de Deus nos fala: se te fadigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com os que correm a cavalo? Irmãs, entende o que eu quero dizer? Se hoje está difícil para nós mantermos o nosso casamento, se nós estamos andando, e se nós tivermos que competir com uma outra pessoa? Por isso que eu estou falando, quando diz: reconcilia-te com o teu adversário, no caminho antes que entre uma terceira pessoa. Quantos casamentos não entram numa briguinha, numa adversidade? O marido está com a cabeça cansada e entra uma terceira pessoa. Isso é difícil para nós. Mantermos um casamento, como diz a palavra, correndo a pé, competindo, correndo com os que correm a pé. Imagina quando nós tivermos que competir com os que correm a cavalo. Ou seja, se hoje está difícil para você manter o seu casamento, imagina se você permitir que entre uma terceira pessoa e você tiver que competir o teu marido com a terceira pessoa. Eu estou falando de algo que não existe? É mentira o que eu estou falando? Eu quero dizer sobre a minha vida, sobre o meu testemunho. Eu estive, no ano de 90, eu estava grávida do meu filho, quando eu descobri que meu esposo estava tendo um relacionamento com uma outra mulher. Foi difícil, doeu. Poxa, eu estava grávida, eu estava com problemas para segurar a criança, no momento mais difícil da minha vida, que a qualquer momento eu poderia ter perdido o meu bebê. O meu esposo foi para o braço de outra pessoa. E eu corri para o jejum, grávida, jejum, oração, oração e jejum. E Deus restaurou a minha vida, restaurou o meu casamento. O meu marido, que antes fazia o que fazia, hoje é um homem de Deus, é até pastor. E a minha família, e os meus filhos, e os meus netos estão estruturados, não porque eu sou uma mulher graciosa, como você está vendo, mas porque
o meu Deus me deu graça de eu segurar o meu casamento. Então, minha irmã, concilia, cuida bem do seu marido, cuida bem da sua casa antes que entre uma terceira pessoa. Não é fácil. Eu estava no meu dia a dia, naquela época, eu resolvi perdoar e resolvi alicerçar a minha vida, estruturar o meu casamento. Uma vez eu encontrei com uma amiga minha no supermercado e ela me disse assim: Patrícia, que delícia, né, ver você. Você com seu esposo, você com seus filhos, você com seus netos. Deus te abençoou. Você está bem financeiramente, você está bem. Eu, quando passei pelo que você passou, eu resolvi não perdoar. E eu falei não, e a pessoa insistiu e pediu, eu não me perdoei. E quando essa pessoa, que eu não perdoei, eu pus para fora de fato, dividimos o bem, eu comprei uma casa para mim, e a pessoa comprou uma casa para ele, e essa pessoa ficou mais um ano no meu pé, meu marido, me pedindo perdão, eu disse que não. Ele, depois de 2 anos, casou, está casado até hoje, está muito bem, e eu que não quis perdoar. Eu comecei um novo relacionamento, não deu certo. Eu comecei um novo relacionamento, não deu certo. Eu comecei outro relacionamento, eu apanhei, eu tomei nome, eu perdoei coisas de homens que não eram o pai dos meus filhos. E hoje não deu certo, eu estou sozinho. Perdi tudo que eu tinha, pago o aluguel. Minha irmã, estrutura a tua casa. Resolva perdoar. O casamento, como eu disse, é renúncia. É renúncia. É como eu sempre falo, aquele ditado daquele homem que com 50 anos de casado, ele todo dia de manhã dava o biquinho do pão para a mulher. E quando ele disse que o biquinho do pão era a parte que ele mais gostava, a mulher falou: Poxa, eu como 50 anos, a parte que eu menos gosto, porque eu queria te agradar. Então é isso. O casamento é você dar aquilo que você mais gosta e engole aquilo que você não gosta, aquilo que você não quer engolir. Lute pelo seu casamento, minha irmã. Estruture o seu casamento, perdoa, luta, estrutura a vida dos seus filhos. A palavra de Deus nos fala que a mulher sabe edificar. Então, sobre a mulher, uma responsabilidade de alicerçar o seu lar, de edificar, mas também há uma promessa de bênção. Porque se o Senhor falou que a mulher sabe edificar o seu lar, pode ter certeza que o Senhor vai zelar para que isso aconteça. Amém? Eu desejo que sobre a sua vida, sobre o seu casamento, as mais ricas bênçãos do Senhor aconteçam. E pode ter certeza que o Senhor vai estar com você, que o Senhor vai ser aquele engenheiro responsável pela execução do projeto que ele elaborou na vida do seu marido, na vida dos seus filhos, e que o que Deus uniu não separe o homem e a mulher. Amém?